Bom, a nossa aula é sobre adjetivos, continuação dos adjetivos. Hoje a gente vai ver a flexão em grau. Nós vimos que os adjetivos eles devem acompanhar os substantivos, eles devem concordar com eles. Tem formação do adjetivo pode ser primitivo, derivada, o adjetivo flexiona em masculino, feminino, plural, singular, regras bem parecidas com as dos substantivos. A gente também viu locução adjetiva, viu adjetivos pátrios, e agora a gente vai ver a flexão em grau. Então, nós temos duas flexões em grau no adjetivo. Ele pode ser o grau superlativo absoluto ou relativo. O superlativo expressa qualidades em um grau muito elevado ou em um grau máximo. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades: o grau absoluto analítico e sintético e o grau relativo de superioridade e de inferioridade. Então, quando você tem um grau absoluto, você só tem aquele item que você quer dizer que é muito, que é pouco, que é pequeno, que é grande, esse tipo de coisa. Você não compara com ninguém. Por exemplo, no grau superlativo, absoluto, analítico, você vai usar muito, pouco, menos, mais, tipo aqui, a torre é muito alta, né? Ela é alta e pronto, não está comparando com nenhuma outra torre. Quando tem o sintético, a torre é altíssima. Quando você tem o grau superlativo relativo de superioridade, ele vai ser analítico ou sintético. Tudo que for analítico usa mais de uma palavra. Tudo que for sintético agrega ao final da palavra um sufixo. Analítico, João é o mais alto de todos. Aí o sintético, ele é o maior. Quando é de inferioridade, Pedro é o menos alto de todos, ou menor. Então, agora a gente vai para algumas observações. O grau superlativo, absoluto, analítico é expresso por meio de advérbios. Que advérbios são esses? Muito, extremamente, excepcionalmente, que vem antes do adjetivo. Exemplo: Procusto era um assaltante muito ou extremamente mau, e assim é dado o grau absoluto analítico. O superlativo absoluto sintético apresenta-se sob duas formas, em um bom número de adjetivos. A gente tem o grau absoluto sintético de forma erudita, que é mais diferente do que a gente é acostumado a usar no dia a dia. E tem, né, porque ela é de origem latina, e tem uma outra forma popular. A origem erudita, a forma erudita, tem um radical latino, geralmente íssimo, imo, érrimo. Por exemplo, fidelíssimo é de fiel, facílimo de fácil, paupérrimo de pobre, minutíssimo de muito miúdo. Né? O sufixo érrimo é restrito aos adjetivos terminados em R no latim. Por exemplo, pauper é a forma latim de pobre. Originou paupérrimos, né, em latim, e paupérrimo em português. Macer era magro em latim, macérrimos, e aí virou macérrimo em português. A forma, hoje em dia em português, cuíssimo seria altíssimo, pobríssimo, agilíssimo, amarguíssimo, friíssimo, etc. Em vez de superlativos normais, seríssimo, tá vendo com esses is duplos, sumaríssimo, ordinaríssimo, precaríssimo e outros, prefere-se na língua atual as formas sem esse i duplo, tá? Por exemplo, ali estavam simplesmente os restos, os despojos precaríssimos, com i apenas. Bora seguir.
Então a gente pode ver aqui alguns exemplos de adjetivos que formam o superlativo absoluto sintético de forma irregular, né? Por exemplo, amargo, na forma erudita, amaríssimo, amigo, amicíssimo, antigo, antiquíssimo. E isso é o superlativo absoluto sintético, aquele que a gente coloca o sufixo no final para dar a ideia de que é o maior de todos. Cruel, crudelíssimo, doce, docíssimo, fácil, facílimo, fiel, fidelíssimo, frio, frigidíssimo ou friíssimo, como a gente viu um pouco antes. Inimigo, inimicíssimo, pobre, paupérrimo ou pobríssimo. Sábio, sapientíssimo, simples, simplíssimo, com CSSI ou apenas simplíssimo. Aliás, simplicíssimo ou simplíssimo. Pronto. Então, vamos só dar uma revisada. Eu vou até voltar aqui nos slides. Vamos revisar esse tipo de grau superlativo. Porque na aula que vem a gente vai estudar o grau comparativo dos adjetivos. Aqui a gente está estudando o grau superlativo. Quando ele é o mais, ou quando ele é o menos, quando eu comparo com um grupo, ou quando eu não comparo com ninguém. Então, o grau superlativo expressa qualidades num grau muito elevado, ou num grau máximo, tá? Só revisando. E aí o grau superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo absoluto, ele é quando eu não tenho comparação com ninguém, com nenhum grupo, com nenhum outro elemento. Pode ser analítico, quando eu uso duas palavras, né, o adjetivo e outra na frente, ou sintético, quando eu insiro um sufixo ali no radical do adjetivo. Então, grau superlativo absoluto analítico, exemplo, a torre é muito alta. Se for sintético, é altíssima. Eu tenho um relativo quando eu vou relacionar com um grupo, com outro elemento. Grau superlativo, relativo, superioridade, analítico, ele é o mais alto, sintético, é o maior, e de inferioridade ao menos de todos. Bom, vamos resolver algumas questões para a gente tirar mais dúvidas. Assinale a única alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo relativo. Preste atenção no relativo. Quer dizer o seguinte, que vai relacionar com um grupo. A dica é essa. Quando ele como é que se diz? Quando ele é superlativo absoluto, ele não compara com ninguém. Quando ele é relativo, compara. Vamos atrás disso. Comprei uma bola caríssima. Não está comparando com nenhum outro grupo. Este jogo é facílimo, é o mesmo caso. O cão era ferocíssimo, também é o mesmo caso. Não está comparando com elementos de um grupo. Antônio é o engenheiro mais competente da empresa. Olha aí, da empresa. Então ele está relacionando com o grupo. É o item D. Por que não é o item E? Aquela cantora é absolutamente magnífica. Ainda é absoluto. Eu não estou dizendo que ela é uma cantora melhor das cantoras daquele programa. Ali a bola é caríssima, não era a bola mais cara da loja, tá? Então o único item que obedece o que a questão está pedindo é o item D. Antônio é o engenheiro mais competente, tá aí o superlativo da empresa, tá aí a parte relativa. Assinale a frase em que o adjetivo está no grau superlativo relativo, superioridade, ou seja, eu tenho que ver quem está relacionado a um grupo. Estes operários são capacíssimos. Não estou relacionando a um grupo. O quarto estava escuro como a noite. Aí eu tenho grau comparativo, que é o que a gente vai estudar na aula que vem. Não sou menos digno de meus pais. Olha aí. De meus pais, é o grupo, ele está dizendo, eu não sou menos do que essas pessoas. Embaixo, aquela mulher podre de rica, mas ela não está relacionada a um grupo, não estamos vendo.
você for o amigo mais sincero que eu tive. O item porque eu estou relacionando com todos os amigos que eu já tive. É o grupo. Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. Ou seja, tem que ter um mais, extremamente, menos. Esta fazenda é bastante fértil. Olha aí. Pode ser. Aquela garota é amabilíssima, que está no sintético, então não é o item B. Pedro é o menos motivado da loja, aqui não é grau absoluto, é relativo. Ela parece a mais tímida de todas, ainda é grau relativo. As flores eram mais bonitas que as do ano passado, grau comparativo. Então o item certo é o item A, bastante fértil. E não estou comparando com nenhum outro elemento. E agora, por último, assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao grau superlativo absoluto dos adjetivos destacados nas frases abaixo. Eu só quero grau absoluto sintético. O segredo de Maria era sagrado. Qual é o absoluto sintético daqui? Sacratíssimo. Apesar de todo o seu dinheiro, Pedro era uma pessoa simples. Ele era uma pessoa simplíssima ou simplicíssima? Tem as duas respostas. Gero era um homem, era um personagem, uma personagem notável. Como eu coloquei uma, eu estou indo para o feminino, logo é notabilíssima. E parecia o seu casal feliz, um casal felicíssimo. Então a gente tem a resposta certa em sacratíssimo, simplíssima, notabilíssimo e felicíssimo. É o item B, certo? Bom, espero que não é uma coisa muito difícil, espero que vocês estejam estudando e é isso. Tchau.